Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados por este hobby que adora vos fazer companhia nestas conversas sobre jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Olá Bruno, viva. Esperamos que tenham tido todos um Feliz Natal, recheado de jogos de tabuleiro nas vossas mesas, nos sapatinhos, em família e em segurança. Um forte abraço a todos vocês aqui da equipa da DICE Cultural, mal. Adoramos estar aqui convosco e estamos aqui no nosso último episódio do ano, mesmo para celebrar. Hoje vamos então falar sobre uma outra faceta, ou melhor, há duas faces aqui no hobby, uma muito importante que nós temos falado, que é a mais óbvia, que é jogar os jogos de tabuleiro, mas ainda não tínhamos dedicado um episódio a falar sobre colecionar jogos de tabuleiro. É então esta a forma com que vamos terminar e dar início, por um lado, a 2022. Logo a seguir ao Natal, como é evidente, e não imagino uma melhor altura para nós falarmos sobre colecionar jogos de tabuleiro, que é logo a seguir ao Natal, que é exatamente isso que aconteceu. Foi, espero eu, muito, uma explosão aqui de jogos de tabuleiro aqui na comunidade. E porque queríamos acabar em grande e ter um episódio em grande, hoje temos um incrível convidado, que todos vocês já conhecem certamente, do nosso Dice Top, e do épico momento em que ele nos ameaça bater com o monopólio, não é? Toda a gente de certeza que se lembra. Claro, estou a falar do grande Daniel Alexandre. Muito obrigado, Daniel, por te juntares a nós hoje neste episódio do Dice Podcast. Obrigado pelo convite e olá a todos. E quantos mais melhores. E pronto, estou aqui. E quantos mais melhores. Quantos mais melhores, verdade. É outro momento épico. Muito bom. Eu acho que é já a frase do episódio, é quantos mais melhores. Estamos a falar de coleções de jogos de tabuleiro, certo? Portanto, Exato. Tal e qual. Por acaso não tinha pensado também nisso, que realmente o Daniel já vinha a preparar-se para participar neste episódio desde o top, realmente. está tudo planeado. Para quem possa não conhecer o Daniel é sem dúvida um jogador assíduo de jogos de tabuleiro. Provavelmente já deve ter perdido a conta do número de jogos que já jogou, mas também é um colecionador feroz. Tem uma coleção que já ultrapassa os 1800 jogos, incluindo expansões. É uma coleção de peso, e sem dúvida vai trazer-nos aqui uma perspectiva muito interessante à nossa conversa de hoje, já para não falar que pronto, temos sempre que podemos contar com a boa disposição aqui do Daniel, que é sempre muito fixe. Se ainda não viram, dê uma vista de olhos aos tops, onde nós estamos os quatro, exatamente à volta de jogos de tabuleiro aqui com o Daniel Alexandre. Começando aqui a nossa conversa de hoje, e acho que para muita gente, se calhar, que nos está a ouvir, pode ser exatamente um ponto de partida interessante, que é, então, o que é isto de colecionar e o que é que faz, então, de alguém um colecionador, não é? O que é que eu posso pôr na minha coleção de jogos de tabuleiro, na minha ludoteca, que me faz, então, de mim um colecionador assim mais de peso, não é? O que é que faz parte, então, dessa coleção? Se calhar passo a palavra aqui ao Daniel, para começar a dar aqui o pontapé de partida na nossa conversa de hoje. O que é que para ti achas que faz uma coleção? O que para mim faz uma coleção, e isto, como tudo na vida, as opiniões dividem-se. A minha opinião é teres na tua coleção, não vejo que seja pelo número, mas talvez por aqueles exemplares limitados de exemplares desses jogos, como raridade, e que tu possas ter algo que só poucas pessoas têm. Não digo porque a edição foi demasiado reduzida, porque acontece haver jogos que o sucesso não o permite que façam um print maior daquele jogo, mas sim porque uma edição limitada, uma edição deluxe, por exemplo, algo que o preço seja exorbitante e que nem toda a gente infelizmente pode chegar, não é? E pronto, e é isso que torna a tua coleção ímpar e que não é uma simples estante com um Catan, um Carcassonne que tu podes adquirir ali no continente, mas teres algo que é ímpar. E por isso eu considero isso uma coleção particular. Ok. Mas não só pelo número. Ok. Não, por acaso, esse ponto é um ponto interessante e já vou passar a palavra ao Miguel também para ouvir a opinião dele sobre o que é que para ele faz uma coleção também assim, mais de peso, o que é essencial. Mas eu gostei muito do facto de teres dito que não é pelo número de jogos, mas sim tu vês a coisa pela qualidade, não é? E já vamos se calhar voltar também a isso, porque eu gostava da tua opinião, ou de ouvir a tua opinião sobre as edições numeradas, porque também vai começando a haver disso, não é muito raro. Mas Miguel, do teu lado, o que é que tu achas que faz aqui uma coleção de peso? Bom, se vamos por peso,
Eu ia pegar no peso das caixas. Gloomhaven para cima, né? Exato, tudo de Gloomhaven para cima. Mas não, é assim, eu não sou a pessoa indicada claramente para falar em coleções de jogos de tabuleiro, até porque eu vou dizer, poucos jogos de tabuleiro, ou seja, a minha coleção não é muito vasta comparativamente com, se calhar, a maior parte dos jogadores que nos ouvem. Todos nós temos poucos jogos de tabuleiro comparado com o Daniel, só para deixar aqui. Temos aqui em Certo, quantidades. Ele é referência. Certo, mas Daniel, desculpa lá, mas tu não és exemplo para ninguém desta vez. Não é? É o exemplo. O Daniel acho que é o exemplo deste episódio. Se calhar ele é o exemplo, é verdade. Eu, como não sou exemplo para ninguém, acho que as coleções, ou pelo menos a minha coleção, eu concordo em parte com o Daniel, ou seja, a tua coleção tem que ter jogos dos quais tu te orgulhas um bocadinho de ter, não é? Seja porque são raros, ou seja porque é um jogo que te dá um gozo do caraças e provavelmente mais ninguém gosta, mas dá-te um gozo do caraças e tu tens um orgulho enorme em ter aquele jogo, ou então porque estás mesmo a fazer coleções de, imaginem, jogos que vão saindo e que fazem parte da mesma família de jogos, sei lá, agora estou-me a lembrar dos 3 jogos do West Kingdom e já que eu comprei o primeiro e já que comprei o segundo, gostei do primeiro, gostei do segundo, agora vou comprar o terceiro porque vai sair e estão a começar a sair agora também trilogias, não é? Acho que vai sair agora a trilogia do Great Western Trail e portanto isso tem todo o cheirinho de uma coleção. Sai um, acho que é para o ano, depois sai outro em 2023, sai até 2024 e quem gosta desses jogos, eu acho que com certeza vai querer os 3 porque é um bocadinho o FOMO, não é? Também que, pronto, se eu vou comprar o primeiro, depois não vou comprar o segundo e o terceiro, calhar vou. Mas não são tão bons, não quer saber. Comprar os 3. Isso é também é o síndrome do colecionador. Eu já comprei 2, saiu um terceiro, por isso tenho que comprar o terceiro. Depois sair o quarto, o que é que vai ter que fazer? Não vai ser por causa deste que eu vou ficar com a coleção partida, não é? Exatamente. Mas isso já me estás a roubar tema para a rubrica. Está bem. Então já vamos lá. Mas é uma boa perspectiva, realmente, que temos o Daniel, que tem uma coleção bastante grande em número e, coincidentemente, a primeira coisa que ele diz não é pelo número, mas sim pela qualidade. O Miguel a convergir, que tem uma coleção mais pequena, mas também diz pela qualidade para mim, do meu gosto, que acho que gosto muito desta perspectiva, Miguel, por acaso. E Bruno, eu estou curioso de ver do teu lado porque tu és capaz de ser a pessoa que mais roda jogos da sua coleção, por isso consideras-te um colecionador? Sim, e eu vou divergir. Claro, tinha que ser, não é? Sim. Estava a contar com isso. Eu acho que o colecionismo, o conceito de coleção, não sei se é lato, mas acho que nós podemos olhar para uma coleção de várias formas. Acho que existem várias camadas dentro do colecionismo. E uma delas, para mim, é a quantidade. Eu acho que alguém que tenha pelo menos 20 jogos já pode dizer que tem uma coleção de jogos. E se eu disser a uma pessoa que não joga jogos de tabuleiro que eu tenho cerca de 150 jogos, eles olham para mim como se eu não fosse normal. Mas jogas esses jogos todos? Vou jogando. Mas eu estou a falar de 150 jogos, eu acho que já é uma coleção bastante interessante. Obviamente quem tem 1800 é o nosso exemplo, é a nossa referência, és o nosso mestre Daniel, é uma grande coleção. Primeiro, diria que a quantidade é um fator, é um critério. Outra, como ele disse, é as raridades. Acho que as raridades também poderão ser um critério interessante. Outra, eu não quero que me levem a mal, eu acho que em todos os episódios agora estou-me a pôr aqui a jeito, mas eu acho que o fator exibicionismo também, e não é no mau sentido, porque eu próprio tenho uma coleção dentro da coleção de jogos de tabuleiro, que é da Queened Games, que eu gosto da forma como fica na estante, parecem livros. E isto serve para mostrar, não é? Porque se ninguém vir. Portanto, eu acho que também existe esse critério. Portanto, existem várias camadas que podem definir uma coleção e eu diria que a quantidade também é uma delas, por isso daí eu estar a dizer que estou a divergir, mas obviamente que estou a convergir em muitos outros aspectos. E pronto, é isto. E tu, Marco? Eu acho curioso, acho que não estava mesmo a contar, é colecionar pelo aspecto que fica na estante, não é? Quer dizer, isso está top. Só quero sublinhar este momento épico. Verdade. É verdade. Shame on me. Muito giro. Pá, eu confesso que eu tenho que me considerar um colecionador. Eu coleciono jogos de tabuleiro, mas eu coleciono também outras coisas. Já comecei a colecionar videojogos na altura, também raridades, e andava atrás dessas raridades e tudo, e também já tenho uma vitrine com miniaturas e outras coisas que também já colecionei no passado. E quando é que eu sinto que estou a entrar num hobby qualquer onde me tornei um colecionador? São 3 palavras que começam a fazer comichão, e quando essas 3 palavras começam a fazer comichão eu sei que entrei no modo colecionador, que é limited,
Collector's Edition. Quando estas 3 palavras me fazem comichão, eu já sei, eu estou a colecionar. E é verdade, quando alguém diz isso, eu fico logo... Olha, e Deluxe não entra na lista? Já não precisa, essa aí, pronto, é o clímax absoluto, já está, não é? Isso é a malta do Kickstarter. Pronto, mas Certo, para mim certo. Tinha que Claro, também está. Pronto. Mas Lá para vem mim- a bicada do Bruno com o Kickstarter. Fogo. Pronto. Quem é mas que a tinha a verdade é bicada do Bruno ao minuto 10? Isto agora já não fazemos apostas com o Joaquim Tela Martins, mas já temos que começar a fazer a bicada do Bruno com a malta do Kickstarter. Eu Não é? acho que vocês Pronto, está bem. A gente faz, Bruno. A gente continua a fazer agora. Muito bom. Mas a sério, eu por acaso sinto isso mesmo, já tinha pensado isto para mim mesmo, que é quando começo a entrar num hobby, e depois há coisas porque em todos os hobbies há, não é? Que é uma coisa limitada, uma coisa que, pronto, é preciso, aquele momento eu tenho que o comprar, porque senão provavelmente já não o vou conseguir. E vou já fazer a ponto também para a pergunta que eu já tinha lançado ao Daniel, que é a questão das edições numeradas. Eu tenho edições numeradas. Eu não posso dizer que não sou um colecionador quando eu não... Pronto, eu vi aquilo e gostei da edição de vir com um número baixo. E fiquei todo contente. Tenho ali a caixa, tenho 2 edições até numeradas, do Space Race Collector's Edition do Red Rising. Estou muito contente por ter 2 edições numeradas e estou feliz por isso sou um colecionador. Agora, e eu só queria também acrescentar, que vocês por acaso não disseram, não sei, pensei que nós íamos convergir todos neste, que é o designer. E eu tenho coleções de designers. Há designers que se eu puder comprar todos os jogos daquele designer, eu compro porque quero a coleção dele. Uma das coleções, não tenho todos, não consigo ter, mas de vez em quando ando em leilões e lá vou eu buscar mais um, que é do Friedman Freeze, que se bem que confesso que há muitos jogos que ele não são assim tão bons quanto os outros que eu gosto muito. Mas gosto muito do designer, gosto do estilo dele pensar, gosto da maneira dele fazer jogos e acabo por querer completar uma coleção dele, como tenho outros designers, e faço isso. E depois também tenho algumas séries, e quando começam a sair séries de jogos, ou trilogias / sagas, também começa a ser um problema para mim. Logo, eu tenho quase todos os... check all the boxes. Eu tenho, se houver uma checklist, se alguém estava a fazer a checklist do Marco, eu acho que cheguei ao final da checklist com todos os vistozinhos de um colecionador, eu tenho os tiques todos. Mas Daniel, o que é que tu achas desta parte também de edições em trilogia, em sagas e até mesmo numeradas para as coleções? É uma maneira de ir a pessoas como tu e como eu claramente, mas como tu também olha, agora tenho que ir buscar o número mais baixo. Não com esse objetivo, mas sim, tenho também algumas edições numeradas de alguns jogos. Não é tanto o meu target, e como tu também estavas a dizer, por isso é que isto depois diverge as opiniões. Tu, por exemplo, estavas a falar nos designers. Neste momento, o que eu estou a fazer é uma coleção de jogos de vases, trick-taking games, porque é uma mecânica que eu gosto bastante e já estou a angariar alguns jogos de vases para a minha coleção, porque eu cresci a jogar, como muita gente, a jogar à bisca e a jogar à sueca. E desde então foi sempre uma mecânica que eu achei piada, mesmo antes de entrar nos jogos de tabuleiro a sério. E por isso, nos últimos anos, tenho descoberto jogos bastante interessantes. E todos nós temos a recordação do Skull King. E a partir daí tenho angariado bastante jogos à minha coleção. Muitos ainda por jogar, mas isso é uma coisa que é natural. Como vocês já disseram, o número de jogos que eu tenho é bastante elevado. E os jogos de vases é aquele tipo de jogo que, por norma, o número ideal são 4 jogadores. Sim. E, por norma, o mínimo são 3. São raros os jogos que dá a partir de 2 jogadores. Por isso tenho alguma dificuldade de pôr na mesa, ainda mais nos últimos 2 anos, não é? Mas eu não sou tanto pelos criadores, não sou tanto pelos artistas. O que me faz colecionar mais jogos ainda, neste momento, até são as mecânicas. Ok. Nomeadamente, como disse, jogos de vases. Lembro-me do épico momento, até guardaste a nossa vez que nós jogamos, estávamos a jogar pelo menos os dois, acho que o Miguel também estava, que tu fizeste um score no Skull King louco lá num dos eventos. É verdade. E tu ficaste tão contente, vou emoldurar aqui este score. E acho que o Miguel também estávamos a jogar pelo menos nós os três, mas sim, estava mais gente. Muito giro, muito giro. Miguel, vou-te lançar aqui este tópico também porque acho que é interessante. É a curadoria, porque tu próprio disseste, para ti a tua coleção tem que ser jogos que são bons, para ti, como é evidente, não é? Que tu gostes, e isso para ti é também algo que
como colecionador, então tu investigas, tu tens que pesquisar, que isto é outro síndrome do colecionador, não é? Que ele vai à caça, não é? Que isto é quase como ir, não é? Vais para o meio do mato, não é? Com a armazinha, vais à caça daquele espécime especial. Aqui, no nosso caso, é o BGG, a nossa selva é o BGG e se calhar em muitos vídeos e coisas assim. Sentes isso? Sentes que tens que ir à caça para a tua coleção? Sim, porque eu não rodo muitos jogos. Como eu tenho a tendência de ter poucos mas bons, vamos dizer assim, certo. Eu acabo por ser um consumidor esquisito no sentido de o que eu compro tem que ser bom para mim. Tem que ser jogos que eu vou gostar de jogar, mesmo por causa disso, não é? Porque depois eu raramente os vendo ou faço alguma coisa com eles do estilo. Eu acabo sempre por fazer essa investigação prévia. E sim, vou ao BGG e vejo uns vídeos e às vezes até leio os manuais só para perceber se realmente aquilo, se vou gostar, se não vou gostar, ou porque não há vídeos, ou porque o vídeo foi altamente confuso e tu ficas naquela... Isto não deve ser assim tão confuso como o que está ali no vídeo, e já me aconteceu algumas vezes isso, que é, eu olho para o vídeo e digo, este gajo que está-me aqui a explicar isto está a fazer uma confusão 30 por uma linha que o jogo não pode ser assim tão complicado, e não é. E depois fui ver ao manual e realmente aquilo não era metade daquilo, só que o gajo deu-me lá umas voltas. Mas sim, mas faço muito essa pesquisa. Quando escolho um jogo eu sei que em princípio fica. Muito bem, muito bem. Oh, Bruno, eu não te vou passar já a palavra, que eu vou passar só aqui que gostava de ouvir o Daniel exatamente neste tópico também de ir à caça, porque ele tem uma coleção já também tão grande que também deve ser necessário também já ires à caça um bocado, porque já tens também uma coleção. Estás só à procura das coisas novas ou também costumas ir à caça de coisas, por exemplo agora, por causa dos jogos de vaso, imagino que estejas a sentir que estás a ir à caça, mas genericamente sentes isso? Sentes que tens que pesquisar e ver o jogo e ver sobre o jogo, ou há mais impulso aqui para ti? Como colecionador, como é evidente. Há mais impulso. Eu já comprei jogos por todos os motivos e mais alguns. É justo. Ou porque o tabuleiro era redondo, ou porque o tabuleiro é retangular, ou porque as cores são bonitas, ou porque a capa é bonita, ou porque pago 2, levo 1. Epá, eu já comprei jogos pelas mais diversas razões. Ultimamente, como a falta de espaço já começa a ser bastante grande, já tenho que me focar mais naquilo que vou comprar. Não? Daí os jogos de vasas, porque as caixas são mais pequeninas. Ora aí está. É uma coisa que tu compras com alguma facilidade, empilhas tudo aquilo em cima uns dos outros e pá, aí 10 jogos fazem um jogo normal de tabuleiro, não é? Este hobby, eu entrei para compensar outro hobby. Eu fazia geocaching e estava-se a aproximar o inverno e foi por isso que eu fui para os jogos de tabuleiro, porque geocaching, andar no meio do mato com um GPS a encontrar plástico não é muito agradável. Então comecei nos jogos de tabuleiro. E o problema é que eu sou uma pessoa que é consumista como um raio e às tantas comecei a comprar tudo só porque sim, comprava jogos por atacado. E foi assim que isto começou a crescer e por isso é que eu não tenho assim um motivo aparente ou uma razão que diga assim, olha, agora vou-me focar neste jogo. Alguns jogos faço isso, mas são muito raros. Por norma é, olha, está barato, vai, é bonito, vai, pronto. E eu, como não sou muito difícil de agradar, tenho algumas pedras no sapato, por isso é que eu ando sempre a picar com o Bruno, porque eu, qualquer coisa me entretém. E por norma, eu aí estou a divergir do Miguel. Eu não compro um jogo para me agradar a mim. Também compro, claro. Mas por norma, eu tenho gosto em pôr um jogo na mesa que permita que toda a gente desfrute do jogo. E dá-me alguma satisfação que as pessoas no final do jogo, por isso eu pergunto sempre, depois da pontuação, depois de tudo, gostaram do jogo? Porque eu gosto de saber a opinião e gosto que as pessoas se divirtam. E aí divirjo com o Miguel, por isso eu não sou tão focado e são poucos, se calhar, devo ter uma lista aí de 20, 30 jogos que eu posso dizer que joguei e não gostei. Num universo, talvez, sei lá, de 1000 jogos, 1500 jogos diferentes que eu já possa ter jogado. Pô, ok, isso é bastante interessante. Porque tu já foges naturalmente de jogos que têm durações de surpresa a 120 minutos e que são colaborativos, basicamente. Não, os colaborativos tu até jogas. Eu jogo. E assim, quando estabeleço aquele tempo limite, é porque eu sei que o tempo está-me de referência. É uma referência. A não ser que toda a gente saiba jogar o jogo muito bem, aquele tempo é apenas uma referência. Mas para pessoas que sabem jogar o jogo bem. Eu quando tenho que perder ali meia hora a 45 minutos a explicar um jogo e depois o jogo ainda são 150 ou 180 minutos, para mim aquilo vai ser muito enfadonho. Pronto. E é só por isso que eu tenho um pequeno contra com jogos longos, porque por norma, eu também, assim como as outras pessoas,
e conhecemos algumas, não é, Marco? As pessoas, a meio da explicação, perdem um bocado o interesse. E se for uma coisa muito maçuda, tu estás ali só mesmo a perder o teu tempo. Aqui em casa isso nunca acontece, nunca. Mas é quando a meio do jogo tem que repetir a explicação toda, mas pronto, está-se bem. Mas percebo o ponto, e acho que está muito também alinhado com o que o Miguel está a dizer. Eu também. Eu estou um bocado na função de vocês os dois, que é como jogos para mim. Eu tenho jogos na minha coleção que eu gosto. Depois tenho muita dificuldade em os pôr na mesa, fico muito triste, mas continuo a comprá-los. Eu acho que já partilhei aqui no podcast com os nossos ouvintes algumas vezes. Esses jogos, curiosamente, são jogos que eu e o meu irmão gostamos. Então acabo muito por ter muitos momentos onde consigo jogar esses jogos com o meu irmão. Que infelizmente, por causa da pandemia, nos últimos anos não tem sido, e este foi outro ano onde não tive com ele e não deu para jogar 2 anos seguidos. Mas é como é. Mas não deixo de colecioná-los com gosto, porque eu gosto, e depois compro jogos que... Por isso que eu até já trouxe aqui jogos de party e quem me conhece sabe. Pá, eu jogo-os e rio-me e explico-os e até sou... Pá, e divirto-me imenso a jogar aquilo. Mas... se me perguntasse assim, Marco, então escolhe um jogo. Eu nem sequer olho para esse lado da estante. Estás a dizer, é tipo, pronto, vamos aqui ao outro lado da estante, onde provavelmente tem jogos que eu, se for eu a escolher, e vou para jogos um bocado mais longos nesse aspecto. E o Daniel sabe que já jogamos alguns jogos um bocadinho mais longos, e sabes bem que eu também gosto disso. Bruno, do teu lado, eu acho que aqui é interessante porque tu tens aqui também outra perspectiva engraçada da seleção de jogos, porque como tu tens de certeza uma perspectiva única nessa caça dos jogos. Pelo menos há uma coisa que eu me identifico com o Daniel, eu sou muito por impulso. Ok? Eu tenho muito critério em algumas coisas, mas noutras não tenho critério nenhum. E vou dizer-vos, eu estou à procura de um jogo. Normalmente um Eurogame, aquelas coisas. Eu sou muito culto novo, estou à procura daquele jogo. Mas aquele jogo vai haver portes. Isso é uma chatice. E só faltam talvez 10, 15 euros só para eu não ter que pagar os portes. E o que é que o Bruno vai fazer? Vai comprar por impulso. Qualquer coisa serve, praticamente. Obviamente que eu vou botar ali 30 minutos, 40, à procura de um jogo que fica, encaixa ali e tenta arranjar a melhor solução. Mas muitas vezes nem conheço o jogo, vem só porque sim. Portanto, há aqui um pouco de tentativa e erro. Se o jogo não presta, o que é que vai acontecer? O Bruno vai vendê-lo. Vai vendê-lo, seja um leilão, seja vender em segunda mão. Isso eu faço muitas vezes, como sabes, e neste momento até está a decorrer um leilão. Não abro o jogo, são mais 10 jogos que vão à vida, e são bons jogos, atenção, isso também é uma coisa importante. Os jogos que ficam aqui por 2 razões, ou porque eu gosto muito deles, e eu por isso acho que são bons jogos, ou porque têm que servir um propósito. Seja porque às vezes tenho aqui muita gente para jogar e preciso de jogos para 8, 9, 10 pessoas. Não é um jogo que eu normalmente jogo, nem aprecio muito, mas é um jogo que serve um propósito, portanto fica cá na coleção. Portanto existem vários jogos que eu tenho assim para determinadas ocasiões. Mas à partida, todos os jogos que eu tenho dos 150 e poucos, eu acho que são bons jogos e eu gosto deles. Já aconteceu ter arriscado, lá está, porque por várias razões, e uma delas é para não pagar os portes, trazer jogos que são uma bela porcaria, que eu tento vendê-los, ninguém quer aquele jogo, nem dá, quase nem dá. O que é que acontece? Agora já inventei uma coisa nos leilões, que é a pessoa que dá o bid mais alto, eu ofereço um jogo grátis, que assim também faz com que a pessoa queira fazer um bid mais alto, e eu acabo por oferecer esses jogos porque eu sei que não os vou conseguir vender facilmente. Portanto é uma forma de eu filtrar a minha coleção e deixá-la com a maior qualidade possível dentro dos meus parâmetros, obviamente, porque há quem olhe para os meus jogos como o Daniel é capaz de olhar, o que é 120 minutos de cada jogo? Não quero isso. E para mim é aquilo que me faz gostar, se calhar, do jogo. É a duração do próprio jogo. Isso para mim também é importante. E quase todos os jogos que eu tenho são nesses parâmetros de 120 minutos. Não vou dizer para cima, mas nessa média. Basicamente, o Daniel não olha para os teus leilões. É isso que estás aqui a confessar aqui mas no confessionário. Ele via, está a decorrer. Daniel, até quinta-feira. Okay, para quem não está a ouvir agora, isto já está mais tarde, já deve ter acabado nessa altura. Pois já acabou. E perderam uma oportunidade, vocês nem queiram saber. Perderam uma oportunidade brilhante, mas continuem a ir ao Abra o Jogo, porque sigam o Bruno, que ele de vez em quando ele faz leilões destes. Exatamente. Fica já a publicidade. Obrigado, Bruno, a gente depois a gente depois vê a questão da FII e tal, assim, da comissão. Há uma comissão, Bruno. E depois ofereces um jogo daqueles muito bons. Depois da tua descrição, a partir de agora, essas ofertas, acho que os nossos ouvintes já não caem. Está oferecido, é para ti. Gostamos muito de ti. Sim. Vocês já sabem, quando o Bruno disser aqui no podcast, Marco, tenho aqui um jogo para te oferecer porque gosto muito de ti, vocês já sabem o que é que isso quer Eu dizer. acho que o ouvinte tem que aceitar a transparência e ver isso como um aspecto positivo. Portanto, estou a ser transparente.
Sim, olha, Completamente. se o Bruno vos oferecer um jogo, é porque ele não gosta. É mesmo isso. E pronto. Depois depende, mas depende. Se vocês fizeram um bid muito alto, ele gosta muito de vocês na mesma, ok? Foi o que ele disse aqui. Com certeza. Gosto mais. Até gosta mais. Mas pronto, e realmente, Bruno, tu consideras-te um colecionador, é curioso, e rodas estes jogos, mas tu mantens jogos, não é? Há jogos que tu não te vês a desfazer deles, e esses é aqueles que tu consideras que colocas na estante, tirando os que ficam bonitos na estante também, que já falamos sobre isso, não é? Até te digo mais. Obviamente que há jogos que aqui nunca irão sair, a menos que haja aqui uma catástrofe, mas espero que isso não aconteça. Nem seja por razões emocionais, por eu ter esse jogo há não sei quanto tempo e já não o jogo há 3 ou 4 anos, mas vai ficar porque é aquele jogo. Mas tu há bocado falaste em edições limitadas e numeradas. Eu tenho aquela coleção da Masterprint, que eu estou sempre a falar nisso, já são 27, não vou dizer fascículos, que parecem livros, mas são 27 edições, 27 jogos diferentes daquela coleção. Mas há este fenómeno do out of print, que a mim irrita-me e causa-me uma frustração enorme, que há 5 ou 6 jogos já mais antigos dessa coleção que eu sei que nunca os vou ter, a menos que eu vá ao mercado paralelo e gaste se calhar entre 300 euros, 400 num jogo que valeria 20, 30 euros, porque lá está, agora é um jogo de coleção. E isso realmente causa uma frustração enorme, porque eu tenho, se calhar, o 3, o 4, o 5, depois tenho o 7, o 8 e o 9, e depois tenho o 12, e sei que aqueles números intervalados eu não vou conseguir arranjar facilmente. E teria que abrir bem os cordões à bolsa. Essa parte da coleção é a única, se calhar, é a mim que me faz realmente mexer aqui o Tiki-Tac de outra forma, porque eu confesso que quando vejo no mercado paralelo um preço, mesmo que seja mais elevado, eu ainda fico a pensar 2 vezes. Será que vale a pena? É que eu não vou encontrar em mais lado nenhum. Bruno, controla-te. Eu tenho-me controlado, mas eu não sei se vou-me controlar sempre. Mas ao mesmo tempo fico naquela de, opá, se eu já não vou conseguir 5 ou 6 destes jogos, vale a pena continuar a coleção? Pois há esta parte, que se eu não vou conseguir a coleção total, faz sentido eu colecionar algo que não vai ter a coleção. Ok, isso é o que eu digo a mim próprio, mas ao mesmo tempo eu penso, mas fica feio estar ali um 3, um 4, depois um 6. Falta ali o 5. E não vou ter o 5. E pronto, Não sabes? Pode ser que eles decidam fazer um reprint. Eu já mandei mails e tudo. Não estava à espera dessa resposta. Não me parece que isso vai acontecer tão cedo. Mas pronto, vou continuar a aguardar. Lançaste um bom ponto, Daniel. Para ti, sentes que este out of print para ti também custa-te na tua coleção? Descobriste um jogo mais tarde e agora está out of print, ou compraste o seguinte e querias comprar o anterior? Também de vez em quando acontece. Ser o segundo jogo deste criador e o primeiro também era muito bom, mas está out of print e já passaram 7 anos e nunca mais vamos conseguir encontrar. Sentes isso muito? Ou como é que é para ti? É assim, eu sou uma pessoa paciente, começo logo por aí, tenho alguma paciência. Menos para Kickstarters, não é? Menos para Kickstarters. Não, sim, para Kickstarters não está. São coisas muito específicas. Para isso, não. Eu quando digo que sou paciente é lá paciência e paciência. Não, assim como o Bruno, não gosto também de abrir os cordões à bolsa, salvo raríssimas exceções. Mas, por exemplo, posso dizer que o último out of print que eu adquiri, que foi o Libertalia, a versão em inglês, já estava na minha wishlist há cerca de 4, 5 anos. E nunca achei que seria sensato dar 80 ou 90 euros pelo jogo. E posso-vos dizer que comprei o jogo com portos incluídos por 25 euros. Uou. E quando me chegou a casa, eu abri o jogo e pensei, isto vem para em holandês. E o jogo tem uma dependência de língua brutal. E abro o jogo e qual não é a minha surpresa quando o jogo vem todo em inglês. E eu pensei, a pessoa devia estar completamente desligada do mundo porque vendeu-me isto por 15 euros mais 10 euros de portes. Foi uma compra fantástica, percebes? E então, como digo, este foi o meu último exemplo do out of print. Já tive algumas a Macau, por exemplo. Também foi um que eu e o Marcos jogámos em Leiria e que eu disse, eu tenho que ter este jogo. E esse comprei, salvo erro, em alemão ou holandês e fiz a tradução. Mas esse tem pouca dependência de língua. Nessa noite que nós estivemos a jogar um montão de jogos, tu encontraste pelo menos 2 que lembro-me de tu andavas doente porque estavam out of print. Foi o Macau e foi na altura o smartphone. Sim. Foi na mesma noite a jogarmos os dois e a pensar. Eu lembro-me de te ver a correr tudo à procura e estava completamente out of print, não é? Quer dizer. Sim, mesmo essas situações. Mas é como digo, eu sou uma pessoa paciente e quando quero uma coisa, sei que mais tarde ou mais cedo ela vai acabar por aparecer.
E pronto, e depois é tudo uma questão de estares disposto ou não a chegar a um certo valor para alguns jogos, não é? Às vezes nem é o destino, é a jornada até lá. Eu, por exemplo, tenho um prazer enorme em estar à procura de algo que se calhar não vou encontrar, mas estou ali à procura, eu gosto de procurar aquilo que quero. Obviamente gostava de encontrar, mas eu acho que também há prazer para extrair na procura daquele jogo. E quando encontras, então, meu Deus, é o êxtase. É como ir à pesca, não é? Tu lanças a cana, não é? Mas é todo um processo, porque se for só para trazer peixe, pode nunca aparecer. Muito bem, muito bem. Por acaso, já agora, isso é uma coisa que eu acho muito uma característica de colecionador também. Paciência, não é? Porque se fosse fácil, não valia a pena colecionar, não é? Tem que ser raro, não é? Já tínhamos estabelecido aqui, o próprio Daniel disse, tem que ser uma coisa rara, ou pelo menos mais exclusiva, e tem que ser difícil de encontrar por ser raro. Porque senão não valia a pena. Ainda lançava aqui para o Miguel e depois para vocês todos, que nós falamos aqui das edições de coleção, Deluxe Editions, não é? Que vão vendo dos jogos. É só uma coisa de prateleira para vocês, Miguel? Para ti uma versão Deluxe é uma coisa que fica melhor na prateleira só porque é uma mega box qualquer que traz tudo e vem com os componentes premium, mas depois tem uma caixa XPTO e uma arte diferente ou qualquer coisa e fica fixe na prateleira, só porque diz Deluxe, ou consideras que isso é mais do que só colecionar quando compras uma Deluxe para ti? Bom, então aí já estamos a falar em Kickstarters, não é? Agora não fui eu. Não necessariamente, mas vá lá, podes continuar. Vá lá. A quantidade de vezes em que tu tens Kickstarters que é Standard Edition X e a Deluxe Edition que é X mais 20 euros ou mais 30 euros e não sei o quê, e depois a gente diz que se lixa, então vem a Deluxe, não é? Pronto, então vamos embora. E ainda mais um add-on, e o add-on dos Metal Coins e mais um não sei o quê, é só mais 5 depois, já fizeste 20, quem faz 20 faz 25, não é? Eu pensava que não estávamos a falar disso, Marco. Pensava que não estávamos aí, mas pronto, mas está bem, então se vamos por aí, se é para ir é à grande. Não, mas se é para ir é à grande, bora. Acho que as versões Deluxe que eu tenho essencialmente vêm todas do Kickstarter, precisamente por causa disso, porque a versão Deluxe tinha mais não sei o quê, ou porque tinha mais umas Metal Coins, e eu quando metem Metal Coins à frente eu digo yes please, eu sei, não devia, não vale a pena para o preço que é e tal, sim, vá lá. Mas são Metal Coins. Bora, tragam-me lá as moedinhas de metal, sim senhor, porque eu gosto mais. Tirando isso, as caixas são maiores. É isso que eu tenho a dizer. Mas sentes que é coleção? Mas sentes que é colecionismo? Ou sentes que é aquela coisa de por causa da qualidade do jogo, de ter componentes melhores? Sinto que é uma coisa também mais rara do que propriamente uma versão standard, porque a versão standard depois às vezes vai para as lojas, está bem, algumas Deluxe também podem ir, com certeza, mas é mais difícil tu arranjares uma edição Deluxe numa loja do que uma edição standard, não é? Porque se alguma loja tiver uma versão Deluxe, quer dizer que também encomendou provavelmente pelo Kickstarter ou o que seja, não é? Portanto, aí sim. Mas de qualquer forma, a tiragem de uma versão Deluxe não é a mesma tiragem de uma versão Standard e, portanto, por aí podemos considerar algum colecionismo dessa parte, que é dizer, ok, sim, eu tenho este jogo, mas tenho a versão Deluxe que é mais rara de encontrar do que a versão, vamos chamar-lhe normal. Eu digo-te uma coisa, eu por acaso tendo a discordar, pelo menos nos últimos Kickstarters que eu tenho visto, eu imagino a tiragem global, acredito. Se depois foi para retail, eu acredito que eles tenham depois feito retail da Standard Edition e fizeram mais print-out dessa versão. Mas eu quando vejo backs, pelo menos há tanta gente a fazer back da Deluxe como da versão normal, ou normalmente até mais gente a fazer da Deluxe em Kickstarters. Em Kickstarter sim, mas o que eu estou a dizer é que a maior parte das vezes os jogos depois vão para retail, e quando vão para as lojas de retalho normal, o que vai é standard e não vai as Deluxe. Se tu encontrares alguma versão Deluxe em lojas de retalho, será porque fizeram um back através do Kickstarter. Sim, ou então foi um small print, que eles fizeram, sim, isso percebo, assim concordo. Mas é curioso que quer dizer que a malta Deluxe é principalmente em Kickstarters, pelo menos a minha experiência é essa, e já agora, se houver Deluxe, eu compro sempre a Deluxe, sempre. Limited Deluxe Collector's Edition, não é? Vocês não estão a ver a cara desta malta toda a rir-se. Vocês estão desse lado a ouvir-nos. Eu disse isto e eles riram-se todos, não sei porquê. É verdade, é essas 3 palavras mágicas que para mim fazem-me aquela comichãozinha que me faz logo clicar no vai, compra. Daniel, tu já chegaste a trocar edições que tu tinhas por versões Big Box, Deluxe, XPTOs. Por isso, para ti, também vês isso como uma peça de colecionador? Como, ok, eu já tenho o jogo,
mas agora tem uma versão deluxe. Vejo, porque depois tu tens coisas que é completamente fora da caixa. Eu lembro-me, por exemplo, que adquiri uma versão deluxe do jogo Gong, como eu não tenho mais nenhum jogo na minha coleção como aquele, porque a caixa por fora é em veludo. Uou! É completamente... Isso é um nível... É surreal. É surreal. Eu tenho uma com pelo, mas não é uma versão deluxe, que é do Bears vs Babies, não é? Pois, é um bocadinho Mas diferente. não é bem a mesma coisa. Falta o tamborzinho aqui neste momento. Não é a mesma Comic coisa, Machine. não. Não é a mesma coisa. São pormenores e é como o Miguel diz, e as moedas em metal. Eu agora estou, não dá para ver se não me mostrava, estou a olhar para ali para uma das prendas de Natal. Comprei a Big Box do Terraforming Mars por causa de ter os tiles em 3D. Eu não sei se aquilo vai ser em plástico, deve ser em plástico, mas por ser em relevo, nem é tanto pela arrumação, é mesmo pela cena dos tiles. Epá, eu gosto de todos esses pormenores e tenho N jogos. Como eu vos mostrei, por exemplo, eu tenho a edição do Takenoko XXL, só porque o boneco do panda são para aí 20 centímetros em vez de serem 2 ou 3, percebes? É fácil de pôr na mesa? Epá, não. Epá, mas é giro. Pronto. Quando consegues, é giro. E ainda tenho uma que é uma ambição, não deve estar assim para tão breve, já estive mais perto, mas um jogo que eu quero adquirir é o Azul versão gigante, que é uma mala. Sim. Epá, e que eles fizeram o Kickstarter daquilo, aquilo não veio para retail e tenho esperança de comprar mais tarde ou mais cedo em segunda mão. Sei que vai ser um preço um bocadinho exorbitante, epá, mas tenho aquela fé que vou conseguir uma cópia desse jogo. Sou paciente, tal e qual. Olha, antes de fecharmos, vou dar aqui uma voltinha só para um último ponto que se calhar alguns dos nossos ouvintes já passaram e nós temos aqui diferentes níveis de colecionismo entre nós e podemos falar aqui sobre como é que nós lidamos com as pessoas que nós vamos lá e dizem, o Bruno já partilhou um bocadinho esse estigma e se calhar passando para ti, Bruno, a palavra, aquele momento onde tu dizes, tenho 150 jogos e as pessoas dizem, estás maluco? Não tens espaço, não estás completamente doido. E vamos deixar o Daniel para o fim, porque o Daniel deve ter uma explicação muito gira para esses momentos onde lhe perguntam quantos jogos é que ele tem e tem esse estigma no fundo de epá, isso é muito, ou qualquer coisa assim. O que é que tu sentes, Bruno, nesses momentos mais awkward? Epá, é mesmo awkward. É desconfortável às vezes quando as pessoas nos colocam numa posição, sobretudo quando é em público. Quando eu digo público, digo 3, 4 pessoas que não nos conhecem assim tão bem e alguém lança essa coisa assim para o ar como se eu não fosse normal, porque sou aquele menino que tem 150 jogos e como é que ele joga aqueles jogos todos, como é que ele sabe as regras daqueles jogos todos, porque quanto dinheiro é que ele já gastou naquilo, essas coisas todas. E isso é realmente desconfortável. O que é que eu posso dizer? Posso dizer, olha, tu deverias era experimentar jogar, porque se calhar irias perceber o porquê de eu fazer o que faço. Também acontece pessoas que já estão a ser introduzidas ao hobby tinham essa opinião e de repente já começam a perceber e neste momento já começam a fazer a própria coleção e eu quase que já me rio porque, não é? Primeiro gozas e neste momento já estás a trabalhar na tua coleção, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E depois existem aquelas pessoas que começam a ver isto como uma coisa normal e como, por exemplo, eu olho para o Daniel e vejo que ele tem uma coleção de 1800 e para mim eu digo quem me dera, não é? Já não é aquela coisa de o Daniel não é normal, é quem me dera ter uma coleção como a do Daniel. Portanto, eu acho que isto é tudo, depende, lá está, tem camadas e depende do quão próximo estás do hobby, porque quem não percebe, quem não está dentro, dificilmente entenderá as razões que nos fazem comprar os jogos. Também não percebem porque é que os jogamos. É aquela malta que diz, mas jogos de tabuleiro, o que é isso? Epá, pois, joga primeiro, se calhar vais gostar, joga o segundo, joga o terceiro, começa a ganhar hábito e vais ver que isto rapidamente começa a ser uma limpeza de dinheiro na carteira. Mas eu percebo o desconforto que eu tenho. Eu vivo isso quase semanalmente, porque o meu Instagram é só jogos de tabuleiro. Quando alguém descobre o meu Instagram, até tem dificuldade em perceber que sou eu, porque é só jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro. E depois acham que eu sou uma criancinha, não é? Porque os jogos são para meninos, são para criancinhas, e eu sou um adulto com 36 anos que joga jogos de tabuleiro. O que é isso? Portanto, sim, eu vivo essa situação. Não vamos falar problema, porque para mim não é problema nenhum, mas eu vivo essa situação quase semanalmente. Uma boa mensagem. E não sei, Miguel, também do teu lado, como é que tu vês esses momentos onde uma pessoa pergunta quantos jogos é que tu tens? Tu jogaste os jogos? Sim, quantos jogos é que tu tens? E depois ficam horrorizados se uma pessoa diz assim um número maior que 2. E tipo,
És maluco. Como assim? Olha, eu nem sequer sei quantos jogos é que eu tenho. Vou-te já dizer. Vai ao Não BGG. são 150. Sim, mas vou ao BGG e depois eu vejo. Eu, essas pessoas, eu tenho a dizer a pescala-te. Pronto. Olha, é isso mesmo. Começa por aí. E depois a seguir eu pergunto à pessoa: olha, e tu não colecionas nada? Porque se calhar, tudo bem, jogos de tabuleiro é uma coisa, mas se calhar a pessoa também tem uma coleção de qualquer coisa. Pode ser o que seja: canecas, porta-chaves, Às vezes não pode ser um tinteiros vício, vazios de impressora, qualquer tabaco, coisa. pode ser qualquer coisa. E tu dizes, Maços de tabaco, Ao menos o meu joga-se. Exatamente, latas de e não faz mal. cerveja. Há tantas coisas para colecionar e há tantas coisas diferentes para colecionar que depois às vezes as pessoas dizem: pá, mas jogos de tabuleiro, não sei o quê. Sim, então e tu não colecionas nada? Pois, se calhar, às vezes encontras pessoas que realmente não colecionam absolutamente nada e pronto, e aí tudo bem. E aí podem achar estranho, mas de facto, a maior parte das pessoas, diria eu, que tem uma coleçãozinha de qualquer coisa. Qualquer coisa, o que seja. E depois tu dizes: é igual. Portanto, o gozo que tu tens com a tua coleção é o mesmo gozo que eu tenho com a minha. A partir daí, mas é mais caro. Pode ser, talvez seja, mas o objetivo é o mesmo. Mas, ó Miguel, tu, por exemplo, quando compras coisas não compras repetido, pois não? Acho que não, acho que ninguém compra repetido. É que há aquela malta que é dos cromos Não. e vai comprando saquetas e saquetas e saquetas e vai saindo dos Vai ser mesmos. repetidos. Certo. Também certo, existe certo. isso. Ao menos isso. Também há aquelas coisas do estilo, pá, imagina, fazes coleção de canecas e tu tens duas canecas iguais, uma é verde e outra é amarela, e tu trazes as duas porque uma é verde e a outra é amarela. Exato. E tu dizes: mas são iguais. Não, é porque esta é verde e esta é amarela. Epá, eu não tenho duas versões do mesmo jogo. Não tenho. Eu não tenho a versão normal e a versão deluxe. A única vez em que eu tive isso foi a do Fresco, que eu tinha a versão normal e depois fiz o Kickstarter da versão deluxe, e depois o Fresco original já não está cá em casa. Portanto, tudo bem. Faz sentido. Portanto, eu não tenho duas cópias. Um bom Há uma é ponto. normal e a outra não. Quer lá saber? Sempre vivi com essa coisa das pessoas acharem estranho, porque eu tenho as consolas todas que algum dia tive, tenho um espaço em casa de retro gaming de videojogos, depois tenho prateleiras com miniaturas e bonequinhos e action figures e tudo, por isso. E depois, se efetivamente isso não convenceu as pessoas, depois olham e veem uma coleção de board games, por isso. Quando chegam normalmente a essa parte, já acham normal, vamos dizer assim. Tipo, ok, também colecionas isto? Sim, também coleciono jogos de tabuleiro. É mais assim. É uma maneira de limpar também. Quando colecionem 3 ou 4 coisas, que assim é só mais uma, já não é estranho. As pessoas já não podem dizer nada. E depois tu vais mostrando das coisas do menos estranho para o mais estranho, é isso? Também é uma maneira de gerir. Também é uma maneira de gerir, porque a pessoa depois não estranha nada. É tipo, que engraçado, também fazes isso. Ok, já está no patamar, já foi só mais 10%, estás a ver? Só empurraste mais um bocadinho. Não, mas a sério, é um tema que muita gente acha muito estranho a pessoa colecionar-se. Eu acho que as pessoas acham estranho colecionar qualquer coisa, porque não seja o que eles estão a colecionar. E acho que também é um bocado utópico. Ok, eu não faria isso, pronto, mas todos nós temos gostos diferentes, acho que é mais isso. Mas é giro de ver as reações das pessoas quando veem coleções maiores, e não imagino que o Daniel deva ter aqui umas histórias também giras para partilhar. Os meus momentos, como vocês já podem imaginar, é do género: mas vais trazer mais jogos cá para casa? Epá, pronto, são os momentos que eu tenho a levar na cabeça, não é? Porque o espaço já é reduzido. Não, mas é sempre com algum bom humor e com um espírito que eu discuto a minha coleção com alguém que não conhece ou que jogou cá, tem o Carcassonne, por exemplo. Eu dou sempre estes que são os mais conhecidos, e eu digo: eu tenho este. Depois as pessoas começam a ficar intrigadas e perguntam: então, mas afinal, mais ou menos quantos jogos é que tu tens? E aí é que eu digo o número. Eu depois tenho que explicar, como vocês já disseram, são 1884, salvo erro, mas uma promo conta como um jogo, Ok. um BGG conta como um registro, por isso eu não tenho 1880 caixas em casa, como vocês podem imaginar, não é? Porque senão São isso só também era 1500, uma coisa. então. Tinha que ter para aí uma vivenda, só para. São não só percebi. 1500 então. Vai ser, Ele está a vai ser o hesitar. momento. Por aí. Não, talvez por aí. Porque tenho bastantes promos que tenho. Expansões? Mas sim, mas devemos estar aí a falar na casa das 300, 400 promos. E mesmo assim acho que é um número exagerado. É engraçado porque depois as pessoas querem saber mais e porquê de acontecer e como é que cheguei àquele número. Torna-se engraçado por isso. Eu imagino as coisas que tu fazes para ir buscar os jogos que realmente queres, porque há uma história engraçada que o Daniel sabe. Uma vez eu estava a passar férias em Espanha
Estava muito tranquilo na minha vidinha a ver uma loja de jogos e de repente quem é que eu vejo? Em Espanha, não foi nada combinado. Está lá o Daniel na mesma loja. E assim, mas estás aqui a fazer o quê? E olha, Para jogos. pronto. E depois acabei por saber que estamos de férias e depois aproveitamos para fazer um 2 em 1. Estamos de férias e já que há aqui uma loja perto, faz ali um tourzito para ver o que é que há. É verdade. E se houver ali algo de interesse, acaba por fazer parte das férias. Tal e qual. Todas as minhas viagens acabei por ir às lojas locais de jogos de tabuleiro. Quando vou aos Estados Unidos, há sempre um espaço na mala dedicado a jogos de tabuleiro e a eletrónica. É um bocado isso. Para roupa já não há muito, diga-se de passagem. As pessoas têm que fazer alguma gestão de roupa interior e tudo para fazer. Não, por acaso não cheguei a esse ponto, mas não levo muitas camisolas. Passo um bocado frio. São problemas do primeiro mundo. Pelas nossas coleções. Ai, e com esta nota avançamos para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio de hoje. Por isso, hoje não vamos falar de 3, mas sim de 4 jogos ligados ao tema colecionar jogos de tabuleiro. Como temos um convidado, Daniel, vou-te passar a palavra como nosso convidado para abrir então a nossa rúbrica de hoje. Que jogo trazes tu para nós hoje? Então, o jogo que eu vos trago, já falei dele algumas vezes, é um jogo que o Bruno é fã, ele adora. O jogo é de 2005, o designer é o Klaus Steber e o jogo é o Catan 3D, mas o Collector's Edition. Okay. O porquê de eu trazer este jogo? Só Eu para trouxe deixar este isso bem jogo claro. porque foi um jogo, como eu falei durante o programa, tive de ter muita paciência. Se acompanha o mundo em segunda mão dos jogos de tabuleiro, é um jogo que o preço está super especulado, porque o jogo só saíram 5.000 unidades, salvo erro. Tive que esperar cerca de 3 anos, sensivelmente, desde que eu tive conhecimento deste jogo até eu conseguir adquirir, porque tinha estabelecido um patamar máximo, não ia pagar, como se vocês alguma vez viram, o jogo esteve no BGG por 1.000 euros, 1.200 euros, 1.500 euros, por ser a versão em inglês, claro. Eu trouxe este jogo porque é o jogo que eu abri mesmo os cordões à bolsa, porque era um jogo que eu queria mesmo ter na minha coleção e por isso fiz esse sacrifício. Acho que nesse mês foi o único jogo que eu devo ter comprado, porque os componentes são espetaculares, vem dentro de um baú de madeira. Todo o jogo é brutal. Não digo que sou fã, mas eu gosto bastante de jogar Catan. É um jogo que eu não tenho grande dificuldade de pôr na mesa, porque também é fácil de explicar o jogo. Este já foi à mesa uma vez, e apenas uma vez, porque eu não posso pôr este jogo na mesa com tanta regularidade, por causa dos componentes serem numa espécie de cerâmica, e tem que ter algum cuidado, porque se aquilo cai ao chão, corre o risco de partir, e não é a mesma coisa, e não consigo substituir os componentes, não é? E pronto, e é por isso que eu trouxe este jogo, porque se eu tivesse... Como dizem que se a gente fosse para uma ilha deserta, qual era o jogo que eu levava debaixo do braço? Eu, sem sombra de dúvidas, levaria este, mas todo embrulhado em papel celofane e aqueles de bolinhas e tudo mais. Também não ia sobreviver. Nada lhe fosse acontecer, não é? Ai, muito bom, muito bom. Realmente é um grande exemplo. Foi mesmo um jogo para a tua coleção. Este sim. Este é o ponto máximo da minha coleção. Muito, muito bom, muito bom. Muito obrigado pela partilha, Daniel. Sim, senhor, um clássico. Bruno, passo-te a palavra a ti. Que jogo traz-te para nós hoje? Bem, o jogo que eu trago hoje faz parte da coleção, dentro da minha coleção da Masterprint Series da Queened Games, que é o Carson City. O Carson City foi criado pelo Xavier Jorge, foi também o autor do Gingopolis, do Troyes e do Carnegie, também faz parte desta série de jogos, e foi editado em 2009. A primeira edição, aquela que nós estamos a falar e que é o número 5 desta coleção. Entretanto, já saiu em 2015 a Big Box, que eu tenho, que é com aquelas coisas todas melhoradas que vocês já falaram das versões Deluxe e que realmente ficam bonitas. Não é que eu ligo muito, mas realmente fica diferente na mesa, e lá está naquela parte do exibicionismo que eu falei. Se calhar não é na montra, mas na mesa faz um impacto diferente, e o jogo também traz algumas coisas de expansões que tornam também a experiência diferente. O jogo
O que é que se trata? Estamos a falar do Velho Oeste, Carson City em Nevada, em que nós somos um grupo de cowboys que está a tentar estabelecer-se nesta nova cidade, vai adquirir parcelas de terreno e depois torna-se num city building, em que estamos a construir vários edifícios, bancos, saloons, hotéis, prisões, minas, essas coisas todas que haviam no Velho Oeste. É um city building com worker placement muito interessante. E digo que é muito interessante porque tem aqui um twist e é que eu acho que até é bastante temático, porque estamos a falar de uma altura em que não havia muita lei, eram os foras da lei, não é? Em que eu, para fazer determinadas coisas, se eu for o único a colocar lá o bonequinho, eu faço, tudo bem, mas se aquele sítio for disputado, vai haver um duelo, e o duelo, quem ganhar esse duelo é que faz a ação. Portanto é um jogo mauzinho, bastante tenso, porque muitas vezes nem consegues fazer aquilo que queres fazer e, portanto, pode ser um bocadinho frustrante não conseguires fazer a ação que tinhas planeado. Mas é engraçado essa parte, torna o jogo diferente. Obviamente tem dados, que é uma coisa que eu não aprecio muito, mas podes mitigar a sorte dos dados tendo mais pistolas, porque as pistolas acabam por contar por cada pipo do dado. As pistolas servem a mesma coisa e as pistolas não são aleatórias, é aquilo que vais acumulando e gastas até teres a certeza que és tu que ganhas aquele espaço. E em termos de city building, é um jogo que faz sentido, porque há determinadas coisas que, criando uma sinergia, por exemplo, uma mina, se for ao pé de uma montanha, dá-te mais dinheiro do que se estiver num sítio vazio, e aquilo que estás a tentar fazer é ganhar o máximo de pontos possível, porque é um Eurogame, não deixa de ser, em que quem tem mais victory points, pontos de vitória, ganha o jogo. Aqueles espaços de worker placement, lá está, pode ser para construir coisas, pode ser para roubar adversários, mas também pode ser para converter dinheiro em pontos, que não faz muito sentido temático, mas é o que é, faz muito parte destes jogos. É um jogo bastante bom no sentido das mecânicas serem interessantes. É de 2009, acho que envelheceu bem. Não sei porque é que não é tão falado como outros jogos, e até porque já teve uma edição em 2015 muito, muito bonita. É de um tema que eu acho que é muito pouco utilizado. Já há alguns jogos a falar do Velho Oeste, como o Great Western Trail, existe um que é o Nevada City, o Raccoon Tycoon, acho eu, mas ainda assim eu acho que poderia ser um tema que poderia ser melhor aproveitado. Gosto bastante do jogo, faz parte da minha coleção, é um daqueles que eu por acaso até tenho, não é daqueles números que me faltam, e pronto, vamos ver se eu vou continuar a completar esta coleção. Eu não estou com muita esperança, como disse há pouco, mas trouxe este jogo mais por essa razão, por fazer parte da Masterprint Series da Queened Games. Sim senhor, Bruno. Obrigado. Miguel, que jogo traz tu para nós hoje? Ora, eu vou ser um bocadinho diferente e eu trago uma coleção inteira. Porque, é lá, batuteiro. Tem que ser, claro. Mas que jogo? Que jogo? Ora bem, eu trago os Hexplorit. Ok. E trago os Hexplorit porque, primeiro, porque estou um bocadinho como o Bruno, porque eles ficam muito bem na prateleira, ficam muito bem na estante, porque também parecem livros. São um bocadinho mais largos do que os da Masterprint da Queened Games, mas também ficam muito bem, também parecem livros com umas lombadas e, portanto, para a malta que depois queira vir cá a casa, também olha para aquilo e diz: sim senhor, ele tem ali uns livros porreiros. Aqueles livros são do quê? Não, aquilo é um jogo. E de maneira que eu trago então os Explorits. Neste momento são 3 volumes, o quarto estava em crowdfunding no GameFound. A saga começou em 2017, depois saiu o segundo volume em 2019, o terceiro em 2020, agora o quarto para o ano, e vão ser 6 volumes, e neste caso eu acho que eu vou ter que fazer os 6 volumes, porque senão depois parece mal, lá está, fica a coleção ao meio e tal. Pronto, portanto, eu próprio já me convenci disto e já disse: esquece, pronto, então vão ter que ser os 6. Todos eles são desenhados pelo Jonathan Mariucci, Kat Kimundri e Jonathan Luz, e publicados pela Mariucci Jane Designs LLC, e são jogos de 1 a 7 jogadores, em que são jogos de exploração, em que temos vários combates, temos que andar a combater contra criaturas, temos alguns objetivos, umas missões. Em cada volume, em cada jogo, temos um grande objetivo. Por exemplo, no primeiro, que se chama Valley of the Dead King, temos o objetivo de derrotar um Big Boss, que é o Dead King, e temos também alguns 10 mini-bosses que podemos opcionalmente derrotar também. Pelo meio temos os nossos aventureiros, os nossos heróis, em que cada um dos jogadores que está à mesa pode escolher uma raça e uma classe, e existem neste momento 70 raças e 52 classes, e isto é uma coisa que estes jogos têm de bom, é
podemos misturar as raças e as classes de todos com todos e, portanto, neste momento temos mais de 3.500 combinações possíveis para uma personagem. E isso é fantástico porque dá uma rejogabilidade incrível. Basicamente é isto. Portanto, andamos a passear pelo mundo, a tentar salvar cidades ou cumprir objetivos, cumprir missões, fazer level up aos nossos heróis, comprar itens, comprar comida. Eu gosto imenso dos jogos, tenho pena de não ter mais tempo para os jogar mais vezes, mas é isto, são os Explorers. Sim, senhora. Já agora, só vou deixar uma nota aos nossos ouvintes que eu por acaso tive uma conversa muito interessante com o Jonathan Mariucci, o criador da saga Explorer, nas Dice Talks que acabamos de lançar, por isso que se derem uma vista de olhos, ele fala muito sobre o Domain of Mirza Noctis, que é o último jogo que está em Kickstarter da saga, e por acaso já deu alguns hints sobre o que vem aí a seguir no próximo ano. Se estiverem curiosos, é uma entrevista gira para vocês verem, uma Dice Talk com o Jonathan Mariucci que acabamos de lançar. Dito isto, eu trago-vos um jogo que por acaso até foi um dos primeiros jogos que já tinha há muito tempo a versão original do Love Letter. Mas o que eu nos vou trazer é o Love Letter Premium, a edição de 2016 da versão original de 2012. Okay? Este é um jogo do Seiji Kanai e do John Zinsser e da AEG. A versão normal é uma versão para 4 jogadores, aquilo é um jogo de cartas, cabe no bolso da camisa, ok? Tanto é que eles depois até fizeram uma versão pocket, fizeram as cartas um bocadinho mais pequeninas, mais compactozinho e cabe mesmo no bolso da camisa. São um sacozinho de veludo, basicamente, e vocês levam para qualquer lado. O jogo é um jogo minúsculo, é um jogo que se joga em minutos, é um gateway game que eu uso muito para explicar. E depois eles lançaram uma versão premium e foi daqueles compras de impulso, ok? Isto, mais uma vez, é um party game que eu introduzo muita gente ao hobby e até meto muitas vezes o jogo na mesa, mas lembro-me de estar numa loja de jogos de tabuleiro, por acaso, nosso parceiro, na Gameplay, e o jogo estar lá na prateleira e me passarem o jogo para a mão. Disse, olha, por acaso já viste este? Lançaram aqui uma edição deluxe e não sei o quê. E eu olho e vejo uma... E agora vem a parte da descrição, que é como é que convencem o Marco. É logo, primeiro, uma caixinha toda XPTO com uma abertura magnética e tudo. Isto, relembrem-se que era um montão de cartas que vocês metem no bolso. Esta era a descrição do jogo que eu conhecia. Caixinha magnética. Abre a caixinha magnética, olha lá para dentro e o que é que vê? Um insert, não é bem em veludo, mas pronto, aqueles, vocês estão a perceber, aquele vermelho aveludado. E eu, qualidade. E depois vamos a ver, e as cartas são super sized e são grossas, são tipo tile, são cartão, não são cartas. E vocês, espetáculo. E depois ainda por cima vem com um montão de sleeves customizadas, que a parte de trás é uma carta com quase como se tivesse um selo, porque o jogo na realidade estamos a tentar fazer chegar uma carta à princesa e temos que não ser apanhados, porque é uma carta de amor para a princesa e a rainha morreu e ela está fechada no quarto e temos que tentar deixar a carta com a pessoa que mais provavelmente consegue entregar a carta, mas ninguém quer ser apanhado com a carta. Pronto, é isto o jogo. Então a parte nós estamos na mão, cartinhas, todos nós temos uma cartinha na mão para todos os efeitos, porque a parte de trás da sleeve é completamente customizado e aquilo vinha com uns cubinhos, são os marcadores no fundo de vitórias, eram uns cubinhos de madeira vermelha. Não, neste jogo os cubinhos são de madeira vermelha, sim, mas não são cubos, são corações e bem grandes. Eles fizeram all-in na qualidade dos componentes e não só isso, isto é uma parte engraçada deste jogo, é que ele passa de um jogo de 2 a 4 jogadores, não é? Para um jogo de 2 a 8 jogadores, porque esta versão não só é uma versão completamente premium e pode ser jogada pelo normal, não é? Uma mecânica normal, mas tem um conjunto de cartas adicionais à medida que nós vamos para o quinto, para o sexto, sétimo, oitavo jogador, vamos acrescentando mais cartas ao deck que têm novas mecânicas, por isso o jogo até em si é quase como se fosse uma expansão do mesmo jogo numa versão deluxe com imensos componentes novos. E eu disse, isto aqui é uma ideia engraçada. Comprei para a coleção, literalmente, é uma caixa bonita, já cheguei a pôr o jogo original pequenino na mão e disse assim, olha, agora vamos experimentar aqui esta versão. E eu disse, esta versão é muito melhor. Este jogo ficou 10 vezes. O jogo é igual, mas ficou 10 vezes melhor. Estas cartas estão espetaculares. E também deixo aqui a mensagem que de vez em quando não é só pela coleção, porque as pessoas até gostam das versões deluxe, não sou só eu, porque assim depois também não me sinto tão sozinho. Afinal, vale a pena. Força, Daniel. Não, eu ia só dizer, pela descrição que tu fizeste,
A caixa tem qualidade, o insert tem qualidade, as cartas têm muito mais qualidade, só o jogo é que não tem qualidade nenhuma, não é? Não, eu gosto do jogo. Eu concordo. Mas é um jogo simples, é um jogo muito, muito elementar, mas é um jogo divertido. É um grande gateway game. Eu, por acaso, para jogo de entrada, para a malta que não conhece o hobby, eu acho que é um jogo que vai à mesa facilmente, com qualquer idade, e as pessoas têm alguma dependência de língua, mas se as pessoas explicarem o que é que as cartas fazem, até a dependência de língua desaparece. Não foi o Bruno que nos disse que conseguiu fazer que o jogo terminasse em menos de 1 minuto? Sim, porque é possível. Porque o é um jogo jogo joga ótimo. por ti muitas vezes. Tu às vezes ainda nem jogaste e já te acusaram 2 ou 3 vezes e já foste. E pronto, é assim. Mas o jogo é engraçado, como ele diz. O Marco é um jogo para entrada que eu não tenho nada a dizer. Agora, para quem já está há tantos anos nisto e é tradição cá em casa acabar com um love letter porque gostam de me ver frustrado, isso é que eu não acho piada, mas existe isso. E eu tenho esse jogo, eu tenho essa versão premium e tu tens tudo aquilo que tu disseste, confere. O jogo fica muito mais bonito, a qualidade é completamente diferente e dá para mais gente. Eu já joguei com mais gente e digo, não experimentem, o jogo torna-se maçudo, demora 15, 20 minutos cada sessão, tu és eliminado e ficas ali à espera, que eu acho que é a parte que o Love Letter tem de bom, é que tu num minuto, 2, acabas uma série e começas logo outra. Mesmo que Quando foste é o primeiro a até sair, 4 não é? Sim. Não faz diferença. Mas tirando essa parte de me verem frustrado, o jogo é engraçado. Tu disseste que mais não é melhor? Não percebo. Neste episódio isso era heresia. Mais é melhor. Quem diz que mais é melhor é o Daniel. Eu não acho. Para mim o sweet spot é 3. Mais do que 3 é muita confusão. Neste episódio, mais é sempre melhor. Colecionismo e está cá o Daniel. Mais é sempre melhor. Estou a brincar. Olha, e é todo o tempo que nós tínhamos. Estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Deixo-vos a pergunta se consideram também colecionadores, o que é que vocês têm andado a colecionar, quais são os vossos jogos de sets ou designers ou que vocês não conseguem perder um jogo e como é que são essas versões deluxe já agora. Também têm muitas. Deixem as vossas respostas aqui ou no Facebook da DICE Cultural ou então até no nosso WhatsApp e vamos continuar esta conversa online. Podem usar também o nosso e-mail, podcast@dicecultural.org, para nos fazerem chegar ideias, feedback ou até mesmo os comentários. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos e se gostaram mesmo muito, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos. Foi uma conversa que merecia sem dúvida um selo de deluxe com umas metal pieces e tudo, não acham? Era um prazer fazer e uma honra gravar estes episódios convosco, malta. Obrigado, Marco. A verdade mesmo é que a nossa peça deluxe neste episódio foi sem dúvida a participação do nosso ilustre convidado, Daniel Alexandre. Muito obrigado, Daniel, por teres-te juntado a nós neste podcast aqui. Foi muito, muito divertido, como sempre, e adoramos ter-te aqui. Obrigado pelo convite e foi um prazer mais uma vez estar convosco, mesmo à distância. É verdade. É sempre um prazer. É verdade, é verdade. Se ainda não ouviram o Daniel, deixo-vos então aqui o convite para nos verem a todos, aos 4, no Dice Top. Deem uma vista de olhos aqui na descrição, têm os links para nos ouvirem a falar sobre jogos de tabuleiro num formato um bocadinho diferente deste, mas também mesmo muito divertido. E se ficaram curiosos com a coleção de Daniel, nós partilhamos os links aqui na descrição das nossas 4 coleções. Podem dar uma vista de olhos com os próprios olhos para ficarem a conhecer. Relembro que a DICE Cultural continua a lançar mais conteúdo escrito e em vídeo. Podem seguir-nos a partir do nosso site, dicecultural.org. Têm os links para tudo, o nosso Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e claro, para também uma menção ao nosso parceiro, meusjogos.pt, parceiro da DICE Cultural para todos os conteúdos escritos. Todas as sextas no Discord da DICE Cultural há jogatana para terminar a semana em beleza, por isso juntem-se a nós, têm o link também para o Discord aqui na descrição do podcast e nós cá estaremos para o próximo episódio onde vamos falar sobre Print and Place. Mais um episódio que promete e de certeza há aqui algumas idas ao confessionário de algumas pessoas porque não estou curioso de ver alguns dos momentos que vão sair desse episódio e vocês também não vão querer perder. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia durante este ano inteiro, boas jogatanas e até ao próximo episódio. Feliz 2022 a todos e muito boas jogatanas, malta. Um grande abraço. Bom Natal. Tchau, pessoal. Adeus.